Fala galera, tudo bem? Estamos de volta para mais um vídeo semanal e hoje eu trouxe um tema bem legal também. Por vezes ele é um pouquinho polêmico, mas eu gostaria de conversar um pouquinho para vocês e trazer algumas informações, tanto da bioquímica quanto da fisiologia, para ver se a gente esclarece algumas coisas aí. Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre o colágeno, da onde veio, para onde ele vai, quais são os processos pelo qual ele passa e por que muita gente fala que ingerir colágeno, suplementar colágeno resulta em alguns efeitos, né, biológicos aí que muitas pessoas procuram, certo? Vamos lá comigo então para ver como isso daí funciona. Bom galera, primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre o colágeno, a estrutura do colágeno, né? O que é de fato o colágeno. Então vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho sobre o colágeno, né? Que ele é bem semelhante a fibras musculares, né? Tem fibra, fibrila, então é bem legal, bem bacana assim a estrutura do colágeno. Mas onde a gente encontra o colágeno, né? Nós encontramos colágenos em várias estruturas do nosso organismo. Então, pele, pelo, tecido conjuntivo, osso, tendões, mas aonde ele é mais, entre aspas, significativo, tanto para venda de suplementos de colágeno, etc., é aqui, ó, na pele, né? Melhorando ali a constituição da pele. Por que isso? Porque o colágeno, quando ele é feito, ele acaba se trançando e fazendo uma estrutura mais firme e rígida. Lógico que isso é muito importante para osso, tecido conectivo e tendão, mas na pele é algo visível, né? Algo que, entre aspas, as pessoas desejam, porque quando o colágeno vai diminuindo, as rugas e os efeitos da idade começam a aparecer, né? Mas, de fato, o que são colágenos, né, pessoal? O colágeno nada mais é do que uma proteína fibrosa, tá? É uma proteína aí com função estrutural e de sustentação, tá? É bem importante, é bem parecido com a queratina, que também é uma proteína fibrosa que está nos nossos cabelos. É bem parecido com o que está nos insetos e aranhas, né? Por exemplo, a seda produzida, né? Ou os fios produzidos pelas aranhas, né? Então a gente tem aí uma boa estrutura proteica que nós temos aí, estrutura secundária proteica pela uma folha beta pragueada, né? Então isso aí a gente tem da bioquímica, acho bem interessante a gente entender também. E olha só que interessante, primeira coisa que eu quero que vocês percebam, isso daqui, ó, prevalência de 3 tipos de aminoácidos. Essa prevalência desses 3 tipos de aminoácido, glicina, alanina, prolina ou hidroxiprolina, são aminoácidos não essenciais. Esse é o primeiro ponto que eu quero deixar claro para vocês. Então, o colágeno ele é composto na sua maioria, tá? Na sua maioria, aí dá por volta de 67, lógico que em alguns locais um pouquinho diferente, né? 67% desses aminoácidos aí que não são essenciais. E isso torna o colágeno uma proteína de baixo valor nutricional. Tanto que nós não precisamos ingerir colágeno para absolutamente nada. Uma dieta proteica já é o suficiente para nos trazer uma quantidade proteica suficiente para o nosso dia a dia. Então olha só que interessante, nós temos aí por volta de 28 tipos de colágeno e 44 genes que decodificam, né, a mudança e a tradução e a confecção dessas moléculas de colágeno. Ótimo, beleza, super interessante. Nós temos o colágeno como ele sendo uma tripla hélice de cadeias alfa que são produzidas ali no complexo de Golgi, que eu vou mostrar para vocês já já. E olha só que interessante. O colágeno ele é feito principalmente desses 3 tipos de aminoácidos e a conformação deles, eles conseguem se virar, se torcer tão bem, como mostra aqui nessas 2 figurinhas, que ele se torna bem rígido, tá?
aonde as moléculas de glicina ficam aqui no interior, né, mais no interior da fibra, como se fosse essa fibra aqui, ó, vista de cima, tá? E aí isso dá uma característica bem compacta e, porventura, por causa disso, bem rígida. Então, isso é bem interessante. E todas essas cadeias, lógico, elas vão ter que ser montadas, e o que monta essas cadeias e mantém elas rígidas são esses resíduos de lisina e hidroxilisina aqui, tá? Uma coisa bem importante é que quando as fibras vão sendo montadas, aqui tem uma figura do microscópio, bem legal, vai dando essa característica estriada nas fibras, né? Bem parecido com a fibra muscular, como eu falei para vocês. Então isso é bem importante para a gente ter uma noção do conceito de quais tipos de aminoácido o colágeno é formado, de como ele é estruturado depois de ser formado, tá? E ótimo, muito bem, perfeito. Mas o que acontece com o colágeno quando a gente ingere eles? Então, quando a gente fala de digestão e absorção, a gente tem que partir agora para falar um pouquinho da fisiologia. Então, desde a boca até a absorção do intestino delgado, a gente tem a ação de diversas proteínas. Galera, então, diversas enzimas que são proteínas, lógico, mas o que é o principal que a gente tem que levar disso daqui? É isso daqui nessa figurinha da direita, tá? Então, presta atenção, galera. Todas as vezes que nós digerimos polipeptídeos, proteínas, qualquer tipo de alimento, conteúdo proteico presente tanto em fontes animais quanto vegetais, vai ser quebrado. Nós não absorvemos colágeno. Deve ser quebrado em partículas menores e o nosso organismo consegue absorver no máximo até 3 peptídeos ligados um ao outro. Então ele absorve um peptídeo sozinho, ele absorve 2 peptídeos ligados, 2 aminoácidos, e até 3 peptídeos conectados. É o máximo que o nosso intestino consegue absorver pela luz que a ciência nos mostrou até hoje, tá, pessoal? Então, depois de tudo isso que eu mostrei para vocês, eu quero que vocês façam uma pergunta, algumas perguntas na mente de vocês. Quem garante que o colágeno ingerido, digerido, degradado e absorvido como aminoácidos voltará a se tornar colágeno na pele, no joelho, na cartilagem, qualquer cartilagem que você queira? Então isso é algo que a gente deve se perguntar. E lógico, existem formas de estudar isso, tá? Normalmente quando a gente estuda isso no músculo esquelético, existem aminoácidos marcados. Então o aminoácido ele é marcado com um radioisótopo, o indivíduo ingere, vai fazer o exercício, passa um tempo treinando, construindo massa muscular, depois de um período vai lá, faz uma biópsia, tira um pedaço do músculo e fazem então os experimentos para identificar o aminoácido que estava marcado por um radioisótopo, ele estava lá adicionado, incorporado na massa muscular do indivíduo. Então existem trabalhos, já a ciência nos permite fazer esse tipo, né, de rastreamento de peptídeos, de aminoácidos sendo incorporados. Mas eu fiz uma busca, gente, não encontrei até hoje nenhum estudo semelhante com o colágeno, tá? Quando a gente vem olhar o metabolismo do colágeno, ali no complexo de Golgi, no retículo sarcoplasmático, bem próximo, então existe a síntese então das fibrilas, né, das fibras do colágeno, que ele é sintetizado como procolágeno. Ele passa por diversos processos, glicosilação, hidroxilação. A hidroxilação dessas cadeias de procolágeno, elas dependem única e exclusivamente da vitamina C. Tá? Então, é muito interessante que lá no século XVIII, bem interessante da gente entender como foram feitos os estudos para identificar o problema de uma doença que era a falta de vitamina C e causava uma condição chamada escorbuto, né? Que
logo depois foi identificada, caracterizada, porque sem a vitamina C não consegue então produzir esse procolágeno, que futuramente deve ser clivado aí as pontinhas dele para se transformar em colágeno e logo depois ser montado na forma de fibras. Tá? Então isso é bem interessante a gente entender. E novamente, né, eu falo dos estudos. Por que esse slide aqui ele está em branco? Esse slide está em branco porque existem inúmeros estudos. E o problema que eu encontrei nos estudos foi a forma de comparação, nos métodos dos estudos, na estatística aplicada. Né? Uma dieta rica em proteínas de alto valor biológico, com um monte de aminoácidos essenciais, inclusive contendo uma quantidade muito grande desses aminoácidos contidos no colágeno, é muito melhor, né, para a síntese de proteína global do nosso organismo do que uma fonte proteica de baixa qualidade nutricional. Certo, pessoal? Então, assim, pessoal, eu lembro de discussões na época de faculdade, de muitos bioquímicos em congressos onde se apresentavam esses tipos de trabalho mal conduzidos. E esses tipos de trabalho, na verdade, normalmente consiste em alguns com conflitos de interesse, né, pessoas que contêm ações de empresa que vendem suplementos, que receberam fundos para fazer a pesquisa e tal. Então tem vários conflitos de interesse que podem ser levados em conta nesse sentido. Mas, até agora, a gente não tem um estudo muito bem caracterizado que realmente comprova, né, ingestão de colágeno e colágeno hidrolisado, né, e vários outros componentes que possam ajudar, por exemplo, a diminuir rugas na pele, né, que é para onde as pessoas mais acabam utilizando esse tipo de suplementação. Então, esse aí é a minha contribuição para vocês, né, meu ponto de interrogação. Ainda não temos estudos mostrando isso, e eu acabei de mostrar tanto da forma bioquímica quanto na fisiologia. Às vezes eu dou uma separadinha, mas na verdade é a mesma coisa, para a gente entender um pouco mais, né? O que é o colágeno, o que ele pode contribuir de forma alimentar, né? E o que será que acontece com ele a partir do momento que nós ingerimos. Beleza, galera? Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, não esquece, curta, comente, compartilha, se inscreve no canal, ajuda o canal do Prof aqui, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço e fiquem com Deus.